Estamos aqui na nossa sexta lição, Pais zelosos e filhos rebeldes. É a temática de hoje. O ponto 1, os pais de Sansão. Ponto 2, o nascimento de Sansão e sua formação. O ponto 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Ok? Aqui ao lado, como sempre, apontamentos do livro. Nós temos aqui algumas colocações, seguindo os pontos do nosso livro. Pais tementes a Deus, quem era Sansão, a fraqueza do caráter de Sansão. Isso aqui é o apontamento do livro, né? Aqui nós temos a mesma ideia, né? Está sendo colocado aqui, certo? Aqui eu coloquei algumas palavras-chave do texto que nós estaremos analisando. Vamos começar com a nossa leitura da verdade prática e do nosso... Vamos lá, isso, textual. Lição 6, texto áureo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Muito bem. Aí a nossa... Verdade prática. Verdade prática. Ele está dizendo o seguinte, Colossenses 3:20 é o nosso textuário. E a verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas. Ou seja, a Bíblia ela é bem clara em explicar para nós, e me parece que está lá em Isaías, vamos para lá, capítulo 7, verso 15, leia aí. Isaías 7, 15. 15 e 16. 15 a 16. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Esse versículo, ele responde muitas coisas. Aí está, uma criança de 3 anos, 2 anos, 1 ano, ela tem como responder? Ela tem como responder por seus atos morais? Ela tem como responder perante alguma autoridade? Então a Bíblia está dizendo que quando ela souber, não é isso, pastor? Olha aí, verso 15. Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Quando é que a criança sabe rejeitar o mal e escolher o bem? Entenderam como é as questões? Tem muita gente que pergunta, pastor, um filho de uma pessoa que não é evangélica, um exemplo, que ela nasceu lá no hospital, mas os pais não são crentes, e aquela criancinha faleceu, ela vai para o céu? Aí alguns dizem, não vai porque ela nasceu em pecado. É muito importante que vocês aprendam a fazer a colocação do Salmo 51, porque muita gente cita esse texto errado, entendeu? Cita esse texto errado. Nós não vamos tratar disso, dessa antropologia teológica hoje aqui, mas a própria Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, ou seja, com a potencialidade para pecar. Mas uma criança que vem ao mundo, ainda que ela venha nascer em pecado, ela ainda não tem atos de pecado. E ela não tem como responder pelos seus pecados. Por que a Bíblia é contra o abuso de criança? Eu falei aqui na aula passada. Porque ela é indefesa, ela não sabe o que escolher, não é assim? Por que os grandes educadores que querem perverter a educação, eles dizem que é melhor ensinar uma criancinha tenra, simples e ingênua, porque eles têm capacidade de manipular a sua, não é isso? A decisão, porque a criança ela não tem poder de escolha. Então, Isaías no capítulo 7, 15 a 16, Deus está deixando claro, até que ela saiba. Vamos dar um exemplo. Nietzsche era chamado até de o pastorzinho da Bíblia. Karl Marx também era filho de judeu e conhecia a palavra, citava a Bíblia.
Inclusive o Freud, que era judeu também, eu li uma história que Freud se revoltou contra o Deus que a igreja fabricou ao longo do tempo. Inclusive Karl Marx também, eu já falei isso aqui, eles foram se revoltando pela forma que os homens manipulavam o poder religioso para os seus fins próprios, que não lutavam pelo bem. A igreja, ao longo do tempo, ela foi totalmente aliada ao poder do governo, usando o poder religioso. Há uma filósofa, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas depois, se alguém quiser em particular, eu posso citar. O professor Anuar depois também pode citar. Essa filósofa, ela diz, por que eu não estou citando aqui? Porque na hora que eu cito agora, aí tem pessoas que dizem assim, o pastor está citando essa filósofa que ela é da esquerda. E não é isso, eu vejo uma pessoa que é pesquisadora. Então ela diz que ao longo do tempo a igreja usou o poder da divindade para se aliar com os reis. Então a igreja tirou vantagem disso enquanto o povo estava na pobreza e na miséria. E aí esses homens perguntavam, que Deus é esse que só enrica a igreja e os outros são maltratados, rejeitados? Que Deus é esse? Inclusive as autoridades eclesiásticas, elas não faziam nada para mudar a situação. Deu para entender? Então, o ateísmo de muitos foi fruto de um mau comportamento da liderança da igreja ao longo do seu processo histórico. Mas Nietzsche era chamado até de o pastorzinho da Bíblia. Agora também deixa eu dizer uma coisa, por que eles eram filhos de judeus que temiam a Deus e por que se tornaram assim? Cada pessoa tem a sua escolha. Os pais ensinam bem. Vamos dar um exemplo aqui. Será se Adão e Eva não ensinaram bem a Caim e Abel? Sim ou não, né, irmão César? Os dois ensinaram, porque os pais tinham comunhão com Deus. Será se o Adão mais a Eva incentivaria Caim a matar Abel? De maneira nenhuma. Agora, a questão é que nós temos aquilo que é chamado natureza humana pecaminosa, e quando a pessoa cresce, a pessoa faz as suas decisões e as suas escolhas. O que os pais devem fazer ao longo do tempo é ensinar um ensino salutar, edificante da palavra de Deus, para que o filho, quando for crescendo, ele escolha as melhores coisas para a sua vida. Veja aí Provérbio 29:15, para a gente iniciar aqui. Vamos lá. 29:15. Estamos dando só essa introdução da verdade prática, não é isso? 29:15. Sim. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, enquanto estiver nessa tenra idade, como diz Isaías, é dever dos pais serem o quê? Zelosos, em aplicar o ensino, como está lá em Deuteronômio 6:6-7, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ensinando a criança pela pedagogia natural do dia a dia. Esse é o nosso culto, é isso que nós fazemos. Isso demonstra um zelo do pai, porque quando ele estiver adulto, não adianta você querer ensinar. Ele já está formado, ele já tem a sua opinião. Ainda tem outra coisa que eu quero dizer: todo sociólogo e todo psicólogo sabe disso. O que influencia os filhos? Ambiente, hereditariedade e a escola. Então, quando ele está dentro do lar, ele recebe uma formação, mas quando ele vai, John Piper também fala isso na obra que ele escreveu, quando a criança vai para o contexto social, aí é outra coisa lá fora. Lá fora tem concorrência, lá fora tem o pecado, lá fora tem o mundanismo, lá fora tem a imoralidade. Mas o pai que foi bem zeloso, demonstrando amor, carinho, cuidado, disciplina, zelo, orientação, aquela criança, ela já vai ter, quando sair de dentro de casa, ela já vai ter uma estrutura para enfrentar o mundo lá fora. Não é assim? Então, não é o pai querer mandar no filho, não é o pai querer manipular o filho, é o pai ensinar bem, porque uma criança bem ensinada é o que está em Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve, e quando crescer não se desviará dele. Então ouçam bem,
Um filho bem ensinado, como foi Moisés, como foi Daniel e seus companheiros, como foi aquela moça cativa que foi levada para a terra estranha, pode ir para qualquer ambiente. Nós estamos hoje temerosos, olhe bem, nós estamos hoje temerosos, por quê? Porque os pais não estão tendo nem estrutura dentro de casa. Tem pai que não lê Bíblia, tem mãe que não lê Bíblia, tem pai que não incentiva a criança a ir para o culto doméstico, tem mãe que não ora com os filhos, os pais não oram com os filhos. Se o próprio pai não sabe nada de Deus, essa casa vai cair. Jesus disse lá em Mateus 7, do 24 em diante, a casa edificada na areia, ela cai, mas a casa na rocha, vem os rios, vem a chuva, vem a tempestade, ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela está alicerçada onde? Na rocha, a rocha verdadeira. Então, se você é um pai zeloso, eu já estou começando aqui para a gente correr. Se você é um pai zeloso, você vai ensinar bem seu filho. Agora, tem um lado rebelde, que possa ser, mesmo você dando a disciplina, mesmo você dando a educação, esse filho venha a falhar. Mas aí já não é culpa do pai. O mais importante é você saber que você cumpriu a missão de modo correto. Então, a verdade prática, ela diz que é importante o modo de criar os filhos, porque isso vai impactar na sua educação, não é assim? Então, é isso que nós devemos analisar. Ok? Então, feito isso, hoje a nossa lição, nós vamos tratar sobre pais zelosos e filhos rebeldes. E é muito interessante, o pastor, ele vai falar sobre isso aqui, e nós vamos começar, vamos lá. Primeira passagem bíblica é Juízes quanto? 13. Vamos lá. A lição é de quanto? É um? Pode ir, vai. Vamos lá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e darás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez para a mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio a aquele homem e disse-lhe: És tu aquele mesmo homem que falaste a esta mulher? E ele disse: Sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse, a tua mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa alguma imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Se me fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor
porque não sabia que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Muito bem, uma leitura um pouco longa, mas se não for assim, não vai entender bem a questão. Pastor Luiz, eu mando os pontos e ele faz as anotações. Primeiro nós temos aqui o capítulo 13. Antes de tudo, eu quero começar dizendo que a Bíblia e o nosso Deus é um Deus de paradoxos. Não é isso? Nós temos várias questões aqui que elas são um pouco paradoxais e que nós precisamos entender. Nós sabemos, por exemplo, no caso do profeta Oséias, Deus manda que ele se case com uma prostituta. E nós temos casos aqui na vida de Sansão que quase se assemelha ao mesmo dele que nós estaremos tratando aqui. Mas a primeira questão que nós podemos analisar no capítulo 13 é que ele está revelando um período de opressão. Muito importante nós analisarmos aqui, olha, Shoftim, né, que na verdade são juízes. Os juízes, eles eram tribais, eram homens que nesse período da teocracia, Deus levantava eles para, em certo momento, não apenas mandar no povo, mas em certo momento para livrar o povo de uma situação difícil. Vocês entenderam? Então, eles surgem nesse cenário. Se vocês analisarem dentro do próprio aspecto histórico, quando a gente atenta para a Fenícia, eles são chamados de sufetas, que logo após vai ser considerado como magistrados. 1000 anos depois, essa palavra ela vai desempenhar a função de um escritor romano. Mas dentro desse período histórico, na literatura samaritana, eles vão ser chamados de reis. Olha como é interessante isso, reis. E quando você vai para o livro histórico, nós temos aí o livro de 2 Reis, que são também chamados de profetas. Então, esse é o sentido histórico. Agora, quando o texto começa a narrar a história de juízes, já havia um aspecto histórico dos amonitas que dominaram e escravizaram o povo de Deus. O texto é bem claro em dizer que toda essa opressão, toda essa miséria, essa desgraça que estava acontecendo era resultado do pecado. Inclusive, quando a gente lê 21, verso 25 de Juízes, a Bíblia diz que não havia reis em Israel e cada um fazia o que queria. Viver na anarquia, viver sem liderança, é o que dá nisso aqui. Há muitos que na atualidade pregam essa liberdade, que vai gerar essa libertinagem, mas um povo sem um líder, sem um governo, sem uma liderança, sem um pai na casa, sem um professor na escola, sem um vigia, sem um policial, sem um juiz, sem um vereador, sem um prefeito, sem um governador, sem um diretor do hospital, sem um diretor de uma empresa, sem um diretor de presídio, a bagunça é grande, porque ninguém vive sem liderança. Essa história da anarquia, do niilismo de Nietzsche, essa história de que cada um pode ser senhor de si e dono, não vem. Jacques Rousseau estava certo quando ele dizia: vamos criar o Estado, não é isso?
Porque no Estado, a propriedade pequena... Rapaz, mas é interessante isso aqui. E eu vou dizer uma coisa. Eu vinha no avião, eu estava no aeroporto, eu li um livro. Lá no aeroporto eu li um livro. E esse autor diz assim: não pensem vocês que grandes ideias, grandes projetos, mentes brilhantes é do próprio homem. É ideia de Deus. Esses grandes sábios da história, eles não vêm com coisa da cabeça dele. Deus iluminou eles. É ou não é? Rapaz, essa ideia do Estado para proteger, porque naquela época tinha um poder maior que dominava o menor. Quem era mais forte era a lei da selva, não era assim? O mais forte dominava. Não é isso? O Estado da natureza falava isso. Então o que que acontece? Aí Rousseau diz: não, é melhor criar o Estado. Vem a ideia do Leviatã, o contrato social. E aí é o seguinte: quem tem a propriedade pequena se junta com o grande, e aí o Estado protege. É por isso que tem um poder de polícia, é por isso que tem uma organização. Deixa dizer assim: olha, hoje não tem polícia no Maranhão, hein? Deixa dizer assim: hoje não tem vigia nas empresas. Deixa. Pode se esconder. Então, a Bíblia está mostrando que Israel estava na desgraça por causa do pecado. Mas antes, os amonitas, eles já estavam dominando tudo. E aqui, quando você analisa a história de Juízes, nós podemos analisar que 2 ou 3 séculos antes, nós temos aí, ou depois da entrada de Israel em Canaã, você sabe que eles entraram com a liderança de Josué. E eles estavam lá. Alguns vão falar dessa data aí de 1250, outros vão falar de 1200 antes de Cristo. Nós não vamos entrar nesse debate aqui hoje. O que eu quero mostrar é que quando eles chegam lá, entram em Canaã, que era promessa de Deus, era bênção de Deus, mas devido ao pecado, não é isso que o texto primeiro diz? Devido ao pecado, eles passaram a estar em opressão. É isso que o pecado traz. Pecado traz morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Quem vive no pecado vive na opressão, vive na miséria, vive na desgraça. E é nesse cenário que Israel está caminhando. Primeiramente vem os amonitas, eles dominam, escravizam, mas logo entra quem? Os filisteus. 40 anos, e alguns estudiosos dizem que esse 40 anos vai figurar até 1 Samuel 7:10, na batalha de Ebenezer, quando ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então preste bem atenção, que é um período de opressão, de escravização, porque pecado só traz desgraça. Pecado só traz vergonha, só traz opressão, só traz maldade, só traz miséria. E é nesse cenário de miséria, é nesse cenário de opressão, que o Senhor Deus mostra a sua bondade, mostra a sua graça, mostra a sua misericórdia. Porque nesse período tem uma família, um homem, como era o nome dele? Manoá. Essa palavra Manoá aí quer dizer descanso. Ele era da tribo de Dan. Então ouçam bem, ele era da tribo de Dan, quer dizer descanso. E como estava nessa opressão, Deus vai fazer aparecer, nascer um menino chamado Sansão. Esse casal era piedoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Manoá e a esposa, não tem o nome dela, eu até coloquei aqui, mas os dois eram alinhados na vida espiritual. Porque a Bíblia diz que quando o anjo aparece a ela, ela conta para o marido. Ele ficou sem crer? O que foi que aconteceu? Aí ele foi orar. Quando ela contou, ela disse: meu velho, eu estava em tal lugar ontem e o anjo do Senhor apareceu a mim. Se fosse um marido velho descrente, porque tem muito... Tu tá filmando? Bota bem aqui. Tem muito marido que não crê na crença da mulher, nem um pingo. Tudo que ela diz, ele leva no quê? Na brincadeira. Mas tu lá presta, mulher, tu não é crente? Tu quer dizer isso para mim? Logo para mim? Tu que a tua vida é dormir, é assistir novela, é falar mal dos outros, tu é fuxiqueira, tu tá dizendo que viu o anjo de Deus. Entenderam? Porque tem mulher assim. Eu quero mandar um abraço, bota bem aqui. Quero mandar um abraço a todas as esposas de pastores lá na convenção, como é o nome lá do local?
Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, não é isso? Aí cada pastor me parava, pastor Zé, minha esposa lhe escuta demais e tem um carinho. E quando eu prego aqui, para as esposas, é querendo o bem de vocês, minha santa. Bota bem aqui, é querendo o seu bem. A Bíblia diz em Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa. Agora, deixa eu dizer uma coisa, esse casal era afinado na vida espiritual. Tem casal que os dois são afinados para não prestar. Atos 5, Ananias e Safira. O marido é mentiroso, a mulher é mentirosa. O marido é ruim, a mulher é ruim. Agora, tem casal que são afinados. Oh, glória! É afinado na vida espiritual. E eu vou mostrar aqui. O anjo apareceu à esposa. E quando falou para a esposa, ela foi e contou: meu velho, um anjo do Senhor apareceu e ele me disse que eu vou ter um menino. Aí ele disse: pois eu quero ver. Não foi assim? Minha filha, me conta. Porque quando o marido sabe que a mulher tem crença, tu está filmando, Caio? Porque tem muitas irmãs que elas querem ser, tem até delas que vão para os eventos nossos, todas chique, passa até pela gente, não fala. Olha, bota para cá. Esse teu orgulho besta vai te matar. Não é assim? Vai te matar, porque Deus não quer saber se tu tem cabelo louro, Deus não quer saber se tu é chique, Deus não quer saber se tu é bonita, Deus não quer saber se tu anda das sandálias. Como é o nome das sandálias? Sandália também tem. Carmen Stefano, qual é a mais? É as Aleia, quem é mais? Aí já é antiga. Ó, se tu anda de tamanco, se tu anda, Deus não quer saber. Deus quer saber se você tem crença. É assim ou não é? Se é uma mulher que tem crença. Quando ela contou, mulher que tem crença, anjo aparece para ela. Mulher que tem crença, ela vê a glória de Deus. Oh, glória! Ela vê a glória de Deus. Ela vê Deus. E ela contou esse marido, mas é bom ser crente, né? Pastor, sim. E ela, quando foi contar, ela também não foi com presunção, né? Não. Se sobrepôs dizendo que tinha tido a revelação primeiro do que ele. Para aí. Tu disse uma coisa interessante. Melfi Henning, ele disse que quando ela foi contar com reverência. Ela foi contar com temor. Ela foi contar com alegria. Porque, pastor Luiz, é o seguinte: aonde o marido mais a mulher são afinados na vida de fé, aí quando os dois vêm do culto, já vem glorificando, não é assim? Minha velha, tu viu? Eita mensagem. É assim? Ela diz: meu bem, tu viu que Deus usou o pregador, porque os dois... Tá. A Bíblia diz, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, que tinha o Elcana, não é isso? E a Ana, e ela chorava. Ele disse: minha filha, olha um homem espiritual, tudo que ela queria, ela pediu o filho, ele deixou. Ela queria adorar, ele deixou. No dia que ela disse: eu não posso ir agora, ele deixou. Os dois eram... Não tem coisa melhor do que uma família, porque às vezes o pai é bem crente, mas a mulher não é bem crente. Às vezes é o contrário, não é isso? E aonde não há uma crença, não tem como os pais serem zelosos. Não é assim? Elcana era zeloso, Ana era também. Manoá era zeloso e a mulher de Manoá... Eita glória! Agora, se tu, minha santa, for uma esposa de Ló, teu marido está lascado. Eita, que teu marido está lascado. A esposa de Ló, ela amava... Eita, amava Sodoma, amava... É minha vida, esse lugar. Tem irmão que é só assim, irmã. Tem irmã que ela é só assim. A minha paixão, não é assim? Eu amo Londres. Pronto, um dia Deus falando com uma pessoa, ela disse: meus filhos estão em Paris. Aí só para dizer que o filho estava em Paris. Às vezes está em Paris, mas está no pecado. Às vezes está em Londres, mas não vale nada. É assim ou não é? Às vezes está na melhor universidade, mas não presta para nada. Está longe de Deus. Eu prefiro um filho meu sem ser formado, mas andando nos caminhos do Senhor. É assim ou não é? E aí, quando o anjo chegou, agarrou na mão dele, puxou a família, e o que foi que aconteceu com ela? Ela olhou para trás, apaixonada. Eu não quero sair, aqui é minha vida, aqui é meu lugar. Eu amo isso aqui, se me tirarem daqui, eu morro. Pô, morreu mesmo. Ela ficou uma estátua. Tem muita mulher que diz que é crente, mas ela é o que dentro da casa? Uma estátua.
Ela é o que na igreja? Uma estátua. Uma estátua, não glorifica, não adora. Eita tristeza. Agora esse daqui não. Esses dois, quando ela contou, o anjo do Senhor apareceu a mim. Aí ele disse, não diga, minha velha, me conta, santa. Eita, mas é bom. Rapaz, olha, eu sou casado há 29 anos. Tem dia que minha esposa, rapaz, tu já ouviu esse hino aqui? Ela disse, eu ouvi, eu gostei. Rapaz, tu leu esse texto aqui, tu já leu esse texto? Pronto. Às vezes eu digo, tu já falou para tua filha que ela não está lendo a Bíblia como lia antigamente? Eu já falei para ela. Casal que está afinado na fé. Eita glória. É bênção ou não é? É bênção de Deus. Esse Manoá, mas essa mulher, eles eram o quê? Afinado. Eita, rapaz. Família afinada. Eu não vou mexer na Bíblia, mas se você for lá para 2 Timóteo, a Bíblia fala de duas velhas também afinadas. Já o marido não prestava bem direitinho, não era crente, não era assim, mas as duas eram crentes. Como era o nome delas? Eunice e Loide. Oh, duas velhas afinadas. Não vamos mexer, porque senão não vai dar tempo aqui. Então preste bem atenção. Aí no meio dessa miséria toda, ela era o quê? Ela era também estéril, não era assim? Aí vem a influência divina. A Bíblia não diz se ela orou, a Bíblia não diz, mas claro que nós podemos subentender que ela orou. O anjo chegou e disse, olha, nós vamos retirar essa tua vergonha e o Senhor vai te dar O Sansão, no meio dessa opressão toda, no meio desse cenário, ele seria um presente de Deus, mostrando a bondade de Deus, misericórdia de Deus e bênção do Senhor. Aí aparece esse anjo. Agora eu coloquei aqui o aparecimento do anjo à mulher e não ao chefe. Aí eu quero que vocês participem. Por que que o anjo apareceu para a mulher e não para o homem, se ele é o chefe da casa? Embora. Isso aí é um dos paradoxos, né, que o senhor falou no começo. Eita! Realmente, além da questão paradoxal, talvez ela fosse a mais, tivesse mais ansiosa da questão de ser estéril e receber, e como era uma crente, ser agraciada pela bênção de Deus com esse filho, né? Talvez foi. Mas dentro da nossa concepção hoje, nós íamos dizer assim, porque pela lei judaica, quem poderia aprovar o voto era o homem. Se o homem dissesse não, não valia nada. E por que que Deus, sabendo que o homem é... Ei, cadê o marido? Chama teu marido aí, chama teu marido. Chama, os que falam até aí, não pode mandar, agora vamos lá. E por que que Deus, sabendo que a casa é governada pelo chefe, por que que ele aparece à mulher, o anjo, olha, o anjo do Senhor. Não era um anjo qualquer. Não. Está entendendo aqui? Nós temos o Charles Hodges, ele diz isso muito bem, que se trata aí dentro da própria trindade no Velho Testamento, está falando do próprio Senhor. Ou seja, esse anjo do Senhor, ele sabia quem era o chefe da casa ou não sabia? E por que que ele aparece à mulher e não aparece para o homem? Eu já falei essa questão, mas também Deus sabe que o marido era um homem crente e ela foi ponderar com ele. Ele poderia... Ele respondeu na primeira quase certa. Flávio Josefo diz que o anjo apareceu a essa mulher porque ela era a de tomar frente. Ela era uma mulher disposta. Não é que ela mandasse no marido, no sentido dela tomar frente, mas ela tinha mais iniciar. E aí pronto, ele aparece a ela. Observem que ela vai aparecer, o anjo vai aparecer, aí ela conta para o marido, meu velho, um anjo de Deus apareceu para mim, ele disse que eu vou ter um filho, e ele disse que eu não posso beber vinho, comer uvas passas, beber bebida alcoólica, eu não posso ir nem passar a navalha no cabelo do menino. Aí ele disse, foi mesmo, minha santa? Foi. Aí a Bíblia diz, ele orou instantemente para que o anjo voltasse. Aí vai ter outro problema, porque quando ele ora, o anjo não aparece. Rapaz, tem coisa na Bíblia, irmão, tem coisa. Vocês já leram que eu falei do paradoxo? O primeiro paradoxo que nós temos é esse aqui. Tem coisa na Bíblia que a gente não pode explicar. Não é aqui? Porque se ele estava orando, se ele estava orando, ele tinha que aparecer para quem? Para quem estava orando. Para quem estava orando. A resposta era para quem estava orando. Ela estava trabalhando, ela não estava orando no campo. Ela não estava orando, ela contou a história, ele já sabia. Agora, uma coisa que o irmão César falou aqui, é que esse Manoá era crente.
É isso que eu quero dizer para vocês. Ó, velho crente, rapaz. Quando ela contou, na mesma hora ele acreditou. Mas ele não só acreditou, ele viu o anjo. Ele viu o primeiro lugar. Ele viu o fogo descendo. Ele viu glória caindo. Ele só ouviu que ela contou. E quando ela contou, o que foi que ele foi fazer? Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não viram. A verdadeira crença não é quando você vê milagres, é quando você crê no que a Bíblia já fala. Rapaz, que coisa linda. Aí ela orando, o anjo, ele orando, não era mais nem ela. Ele orando para o anjo aparecer de novo. Aí o anjo aparece para quem? Para ela, lá no campo. Aí ela corre lá e diz: meu velho, Ele está ali. ele está ali. Se essa mulher, meus irmãos, minhas irmãs, santa de Deus, hoje é para vocês. Se essa mulher, ela fosse uma mulher velha da língua grande, mentirosa, falsa, daquela que dorme a noite toda roncando, não tira nem 2 minutos de oração, ele ia acreditar nela? Não. Mas quando ela disse: meu velho, ele estava trabalhando. Meu velho. Aí ela disse: fala. Ela disse: Manoel, o homem apareceu de novo. Eita glória. Aí quando chegou lá, estava o anjo. Não era assim? Estava o anjo. Aí ele disse: é porque o senhor apareceu. Outra coisa, não tinha. Porque cabra velho que não tem crença, marido velho que não tem crença, que quer ser só um petulante velho soberbo. Eu queria saber por que o senhor sabe que essa casa tem macho. Não é assim? Sabe que essa casa tem chefe. E por que o senhor vai atrás da minha mulher? Que negócio é esse? Já pensou se... Tu está filmando direito? Bota para cá. Já pensou se fosse um marido ciumento? É verdade. Que é isso, mulher? Esse homem aparecendo para ti? De novo, 2 vezes. 2 vezes. E tu conversando assim com ele? Eu sei qual é o anjo. Eu sei qual é o anjo que tu está vendo. Assim não é? Eu sei qual é o anjo. Mas ele tinha... crença. E quem tem crença tem um coração sensível. Aí ele apareceu: sim, é porque o senhor apareceu para minha esposa e eu quero saber como é que nós vamos criar esse menino. Eita glória. Eita glória. É coisa linda, meus irmãos. Oh, mas é bom, rapaz, uma casa que o homem é crente, a mulher é crente. Os dois vão para o culto bem afinadinho. Lá em 1 Pedro 3,7 a Bíblia diz que até as orações, não é assim? Rapaz, é Bíblia. Até as orações sobem porque os dois não têm impedimento. Os dois vão dormir, pronto. Termina ali a noite de amor, os dois. Oh, minha filha, foi tão bom. Pai do Senhor, não é assim? Pai do Senhor, meu velho, não é assim? Aí garra no sono, aí quando é de madrugadinha, nos pés de Jesus, ela já vai passar o café, glorificando a Deus, ele vai para o trabalho dele. Quantas vezes eu não já vi homem pegar aqui a katanazinha, um facão para ir para a roça, e limpando aqui, não é assim? Limpando o facão, de manhã, cantando um hino. Eita, coisa boa. Rapaz, é coisa do céu. Aí preste minha atenção. Aí ele diz assim: olha, a partir de agora, essa tua mulher, ela não pode beber vinho e nem bebida. Olha, é aqui que eu quero falar com vocês: vinho e bebida e nem coisa imunda. 3 coisas. O adjetivo tamer, eu não coloquei aqui. Tamer, mas se vocês pegarem, eu coloquei no hebraico, esse adjetivo tamer quer dizer impuro, eticamente, religiosamente, ritualmente e também se referindo a lugares. Ele não pode ir para lugares que comprometa a santidade dele. Ele não pode ser impuro. Ele tem que ser puro. E aí vem aqui, observem bem que nós colocamos aqui a expressão nazireu de Deus, não é isso? Nazireu de Deus. Está em qual verso aí? Tá É no 13? No 7. 7, não é isso? É. Verso, como é que diz aí? Tu conceberás e terás um filho. Não bebas bebida forte, nem vinho, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. É o 7. Não beba coisa impura, vai. Não bebas vinho, bebida forte, e não comas coisa imunda. E não coma coisa imunda. Imunda, porque o menino, olha, o infante será o quê? Nazireu de Deus. Nazireu, né? De Deus. De Deus. Cadê aqui? Eu não coloquei, né? Mas deixa eu colocar bem aqui, né? Vou colocar aqui rapidinho. Nezir, não é isso? Se vocês analisarem aí, Nezir.
Estou aqui, ó. Nezir. Vamos lá, digam comigo. Nezir. Nezir. E aí vem da raiz. A raiz é isso aqui, irmão. Nezir, Nezer, Nazar. Nazireu, Nezir, consagrado, separado. Então, Nazireu quer dizer o quê? Consagrado ou separado. Ele diz: o menino será nazireu de Deus. Nazireu de Deus. Agora, aí ele diz: inclusive essa mulher, a tua mulher, que é crente, que é santa, ela também vai ter que ter uma dieta. Não foi assim? Ela vai ter que ter uma dieta. Eita! Como é que diz aí a dieta Versículo dela? 4. Não era dele já. Não era dele, era dela. Já era dela, vai. Agora, pois, guarda-te, Guarda-te. que bebas vinho, Tu não bebe vinho, bebida forte, não bebe bebida nem forte. comas coisa imunda. Nem come o quê? Coisa imunda. Essa bebida forte não é ain, porque ain é vinho. Agora, quando você vem para o hebraico sheká, é bebida intoxicante. É bebida alcoólica que tira o teu senso. Tira o teu sentido. E aí observem bem uma coisa. Observem bem uma coisa. Aqui é o capítulo 14, né? É esse aqui. Observem bem uma coisa. Observem bem que ele vai ser chamado de Nazireu de Deus. Tem 3 homens na Bíblia que eles são chamados de Nazireu vitalício. Vamos lá, digam comigo. Sansão, Samuel e João Batista. A Ana pega Samuel e dedica ele para quem? A vida dele toda seria para o Senhor. Pronto. Ele foi dedicado. Sansão já vem com a ordem do anjo do Senhor. Ele será nazireu consagrado, separado, dedicado para Deus. Aí entra o outro, João Batista, Mateus 3. João Batista, ele era nazireu vitalício. Porque observem bem, você tem aqui, olha, onde é que está aqueles pontos? Aqui, ó, está bem aqui, ó. O mais correto aqui, ó, nazireu. O mais correto é nazireado. Aí nazireu quer dizer consagrado, está aqui. Nezer. Observem que eu falei uma coisa aqui para os senhores, que o nazireu, ele tinha um cabelo grande. Esse cabelo grande, ele representava atos heróicos, virtude, e esse cabelo grande é chamado de coroa. Se vocês analisarem, lá em 1 Coríntios 11:15, lê aí, pastor, rapidinho, vamos lá. Vamos lá, corre aí para nós. 11:15. 11:15, veja como é que diz. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Lhe é honroso. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, o cabelo comprido do nazireado, ele representava a coroa daquele homem. Era um emblema daquele homem. E tipificava, olha aqui, tipificava aquele cabelo grande, tipificava que ele era separado no seu modo de vir. Estava declarando para todos, socialmente, visivelmente, que ele tinha um cabelo grande, porque era um voto e que ele era dedicado a Deus. Sinal público, né, pastor? Era um sinal público. E esse cabelo, Paulo chama de coroa, que para o nazireu era isso, ok? Então nós podemos analisar, se você pegar Maimonides, é Maimonide, viu? Maimonides, 1204. Se você pegar Joséfo, se você pegar Eusébio, na história eclesiástica, Eusébio chegava a dizer que ele tinha acesso ao santo dos santos. Joséfo diz que ele era benquisto na sociedade. Maimonide diz que o nazireu, ele tinha a dignidade de um sumo sacerdote. Ou seja, era algo muito importante. Tinha um nazireu que fazia o voto de 30 dias ou de 60 dias. Agora nós falamos de nazireus que foram consagrados no seu aspecto vitalício. Agora, como os pais poderiam dedicar os filhos? No caso aqui de Sansão, foi os pais que dedicaram ao Senhor, como também Ana. E João Batista, o anjo disse, ele será cheio desde o ventre da sua mãe. Agora, tinha aquele que fazia o voto de nazireu por vontade própria. Inclusive, vê aí, 1 Coríntios 18:18, rapidinho, leia aí, só para a gente correr aqui. Vamos lá. 18:18. Isso.
Não, é Atos, rapaz. É Atos 18. Anote aí, rapidinho, vamos lá. 18. Atos 18, vai. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos dali e navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Está vendo? Então isso aí foi um voto de nazireado. Cumpriu, rapou a cabeça. Por que eles rapavam a cabeça? Alguns tinham a ideia de que o cabelo sagrado carregava alguns poderes sobrenaturais. Então eles raspavam a cabeça, pegavam o cabelo e queimavam para ninguém ter acesso. Ok? Esse cabelo, nós já falamos aqui, era um símbolo de que ele era consagrado. Outra coisa interessante é que mesmo fazendo o voto de nazireu, mas ele vivia no meio da sociedade. Ele não vivia separado. Eu estou consagrado, eu não posso me sentar com você, eu não posso falar com você, eu não posso andar com aquela irmã. Santidade de crente não é para separar ele de ninguém. Voto de crente não é para separar ele de ninguém. Poder na vida de crente não é para separar ele de ninguém. Jesus era poderoso, consagrado, cheio de poder e vivia no meio da sociedade. E tem gente que anda com esse negócio, quer ser santo, não me toque. Eu tenho uma tremenda unção que vem da glória que está em mim. Se vocês tocarem em mim, aí tu é melhor do que Jesus. Bota bem aqui, tu é melhor do que Jesus, Tua santidade é melhor do que Jesus, porque o nazireado fazia o voto e ele não precisava fugir da sociedade. Inclusive ele passava no meio da sociedade e todos pelo seu cabelo, pela sua postura, sabia que ele era o quê? Um nazireu. Eita, rapaz, oh, coisa linda é a Bíblia. Outra coisa, Números capítulo 6 não é a origem do nazireado. Número capítulo 6 é a regularização, porque o nazireu já vinha sendo feito há muito tempo, antes da lei. A lei só vem para regularizar, ok? Por que também era um voto de protesto? Porque todos os cultos dos cananeus, quando eles iam para os cultos, eles se embriagavam de bebida, de cachaça, chamando os deuses. E aqui era para mostrar, tipificar, que um homem, para ser cheio de Deus, não precisa de loucura, não precisa de doideira, não precisa estar embriagado. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios 5,18, enchei-vos ali no original é controle. O homem que tem o Espírito Santo tem controle na vida. Ele tem o fruto do Espírito. Não existe essa de loucura, de crente. Eu estou aqui dizendo a cada dia mais e mais, e eu não vou negar a Bíblia. Uma coisa é a pessoa dizer da boca, é falar da sua palavra. Agora outra coisa é a Bíblia. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. E quando você vai para Gálatas 5,22, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Eita, coisa boa, rapaz. Vamos lá. Era um voto de protesto, porque todos os outros cultos dos cananeus, eles adoravam como? Como era que eles adoravam? Embriagado, pulando. Ele disse, eu quero que o nazireu tipifique a minha santidade, e ele não precisa de bebida alcoólica. Tem ainda tribos indígenas que fazem isso, quando vão adorar os deuses, eles não bebem. Não tem uma bebida que eles entram em transe com a bebida. O Espírito Santo não te coloca, bota para cá. O Espírito Santo não te coloca em loucura. O Espírito Santo não te faz voar. O Espírito Santo não te faz rodopiar. O Espírito Santo não te faz gritar. O Espírito Santo não te faz pular. O Espírito Santo quer fazer você a imagem de Cristo. Ele te alegra, ele te dá poder, ele te dá virtude, ele te dá unção. Leia Atos 2:4. Eita glória. Aí tu critica a Bíblia, não critica a mim não. Critica a Bíblia. Vai. Atos 2:4. Isso. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como é que diz o verso anterior? E foram vistas por eles línguas repartidas. O anterior, e estavam todos. E de repente, cumprindo-se um dia de Pentecostes, sim, estavam todos reunidos. Para aí, estavam lugar. Todos como? Reunidos. Olha para cá. Às vezes nós estamos reunidos em movimentos nossos. Movimento, tu está filmando direito? Bota aqui. Às vezes nós estamos reunidos em congresso, auditório cheio de gente e o púlpito cheio de grandes pastores e doutores, mas é cada um com inveja
do outro. Estão reunidos, mas não estão unidos. Estavam todos como? Reunidos. Reunidos como? No mesmo lugar. No mesmo lugar. E aí o que acontece? De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados, não é isso? O Espírito Santo desceu, eles quebraram o banco? Eles correram? Eles rodopiaram? Então pronto, não existe essa. Não existe essa. Então ouçam bem aqui. O voto de Nazireu era um protesto que Deus estava mostrando. As outras nações nos seus cultos se embriagavam, ficavam dominados pelo álcool, fugia a razão, saía o sentido. Que culto é esse que você sai da sua razão? Que culto é esse que tu perde o controle? Isso não é culto, gente. Isso não é culto. Aí vejam bem, aspecto do voto: proibição, nem bebida, nem uva, nem coisa imunda. Ele poderia. Violação, caso ele tocasse um corpo, ele deveria voltar ao princípio do voto. Tinha término para esse voto. Qual era o requisito? Você pode observar tudo que está em Números capítulo 6, 1 a 21. Então a Bíblia diz: esse menino será nazireu de Deus. Só para vocês terem uma ideia, para a gente correr aqui. Quando, na verdade, eita glória a Deus, quando o homem mais a mulher, olha, todos os dois aqui vendo o anjo, não era assim? Aí ele disse: eu vou fazer um sacrifício. Pegou um cabrito, não foi assim? Pegou uma oferta, aí ele começou para queimar. E aí, observe bem, o Manoá disse assim: como é o teu? Como é o teu? E para vocês terem uma ideia, aqui é muito interessante. Aqui é muito interessante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, até coloquei. Digam comigo aqui, ó. Peli. Vamos lá, Peli. 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 Bem forte. Peli. Peli. Deixa eu dizer uma coisa, como é o teu nome? Maravilhoso. Só que esse maravilhoso aqui, meus irmãos, se vocês analisarem, sabe o que isso aqui quer dizer? Secreto. Digam comigo, secreto. Como é o teu nome? Mas ele disse, é secreto. Vamos ver aí Salmo 139, rapidinho. Verso 6. 139, 6, vamos lá. 139, 6. Isso. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Tem coisas, agora vamos lá, olha para cá. Tu está filmando, Caio? Bota bem aqui. Verdade de Deus para os teólogos, verdade de Deus para os estudiosos da Bíblia, verdade de Deus para os que pisam no terreno das Sagradas Escrituras. Tem coisas na Bíblia que elas são reveladas para nós, que estão no nosso nível de entende. Há coisas do secreto de Deus que Ele não precisa nos revelar, porque nós não vamos compreender. Aí não adianta eu estar debatendo, por exemplo, quem são as duas testemunhas? Quem é que vai ficar para a grande tribulação? Isso é coisa para o futuro. Como é a trindade? Como é que se relaciona essa pericorese? Isso é coisa para o futuro. Como é que a gente vai ser no céu? Eu vou ser branco, eu vou ser preto, eu vou ser anão, eu vou ser... Como é que eu vou ficar lá? Deixa com o poder de... O Manoá, quando ele perguntou, como é que eu crio esse menino? O anjo revelou tudinho. Mas quando ele mostrou curiosidade, aí Deus não revelou. Olha para cá, olha para cá. Deus não tem nenhum interesse de mostrar para ti curiosidade. Ele não está aqui para te fazer intelectual em Bíblia. Ele não está aqui para te fazer doutor em Bíblia. Ele quer te fazer crente. Crente. Quando o Manoá mostrou curiosidade, como é o teu nome para a gente botar? Falei isso. É porque para um judeu o nome, porque o nome designa origem e caráter. Isso. Aí para o judeu o nome é uma coisa muito importante. Por isso que na parábola da história do rico e Lázaro, o rico não tem nem nome. Isso é uma humilhação. Isso. Pois é. Aí o que acontece? Tem coisas na Bíblia que estão no nosso é o secreto de Deus. Deuteronômio, vai lá rapidinho. 29, 29. Só para vocês terem uma ideia. Tem coisa que é da ciência de Deus e acabou-se a conversa. 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Eu tive uma professora de hebraico, Rosângela, e eu perguntei para ela, professora, qual é a marca de Caim que Deus colocou? Ela disse, olha, Oziel, primeiro, a Bíblia não diz, o texto não diz, eu não vou forçar.
Segundo, o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus colocou alguma coisa nele que criava essa proteção. Se Deus quis que estivesse assim, é porque Ele só quis revelar até aí. Pronto, acabou essa coisa. Agora eu fico procurando o que não tem na Bíblia. Aí eu vou para o Talmud babilônico, não é assim? Eu vou buscar nas tradições. Tradição não é Bíblia. Aquilo que fala Mishnah, aquilo que fala o Talmud, não é Bíblia. São histórias. Até Flávio Josefo é Bíblia? Não, então pronto. Flávio Josefo não é Bíblia. Inclusive ele é visto por alguns não com bons olhos, né? Porque apesar de judeu, ele vivia a serviço dos romanos. Sim, era. Está aí. Então é o seguinte, eu tenho que ficar com a Bíblia. Eu não prego, às vezes eu posso dar uma informação se alguém me pergunta. Tem um irmão dia desse, um irmão perguntou: pastor, quem é a Nelite? Letite. Eu disse: irmão, tem uma irmã aqui que é Nelite, agora Letite, eu vou dizer para vocês. Eles dizem que era uma mulher que existiu antes da Eva. Irmão, isso é tradição dos homens. Quando esse homem aqui foi para curioso, tem gente que está estudando a Bíblia só para curiosidade, não é para santidade, não é para temor, não é para reverência. Como é o teu nome? Ele disse: para que tu quer saber o meu? O meu nome é Maravi. Meu nome é Maravi. O meu nome é Maravi. Aí essa palavra aí, Peli, significa secreto. Tem coisa que eu não vou te revelar. Agora tem uma coisa, lá em Isaías 9,6, diz assim: seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vocês sabiam que a palavra que aparece lá, se vocês analisarem, maravilhoso, é Pelé? É Pelé. A palavra lá no hebraico é Pelé. Aqui, ó. Pelé. E esse Pelé que aparece aí, ele quer dizer maravi, fora do comum. Tá vendo? Não é? Pelé. E aí pronto, eu até vinha no carro e eu perguntei: não é? Procura bem para mim na internet se tu encontra alguma raiz etimológica de Pelé. Aí eles só dão um significado. Mas no hebraico está dizendo aqui: como é meu nome? Ele perguntou: qual é o teu nome? Ele estava dizendo: meu nome é Pelé. Ei, meu nome é Pé, eu sou Maravi, mas eu sou secreto. Eita, tem coisas que nós não compreendemos em Deus e de Deus. Aí tu é quem sabe. Aí muito bem, quando pegou, aí ele tocou fogo para mim, encerrou aqui, tocou fogo no holocausto, e o anjo vai subindo na própria? O anjo vai subindo na fumaça. Aí quando terminou, agora lá vai, olha como a Bíblia é linda. Quando terminou, aí o marido dela diz para ela: lê aí, olha o que o marido diz, vai. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Sim. E o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Bota para cá. Eles caíram como muçulmano. Entendeu? Caíram assim, com o rosto em terra. Eles não caíram nessa loucura que o nosso povo está caindo hoje. Eles caíram no temor e na reverência. Ou seja, diante desse homem que veio e me revelou tudo isso, falou: vamos demonstrar temor e reverência. O que Deus quer de ti é reverência, não é loucura. O que Deus quer de ti é temor e santidade, e não loucura de rodopiar e pular. Se tu quiser fazer isso, tu pode fazer. Agora não tem Bíblia não nisso aí. Aí o que acontece? O homem disse assim: mulher, nós vamos morrer. Olha como essa mulher é sensata. Vai, rapaz, eu gosto de mulher inteligente, irmão. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos. Eita, minha velha, prepara teu caixão, para aí. Não é assim? Minha velha, Porque... o culto hoje foi bom. Ele se mostrou de uma forma poderosa que nunca mais tinha visto. Agora, minha velha, prepara o caixão que nós dois vamos morrer. Porque... O que ela disse para ele? É uma mulher sensata. Porém, sua mulher lhe disse... Essa mulher não tem nome aqui. Ela não tem nome. Mas ela, porém, lhe disse. O que ela disse? Se o Senhor nos quiser matar... É para cá, Caio. Bota bem aqui. Eu gosto de mulher sábia. Eu gosto de mulher que é crente. A Abigail era assim ou não era? Pronto, era uma mulher sensata. Era ou não era? Era mulher sensata. Você pode pegar também a Débora. Era sensata ou não era? Era mulher sensata. Uma mulher que sabia chegar. Pronto, tem mulher que é só farofa. Essa daí, quando o marido disse para ela, já perdendo o equilíbrio, nós vamos morrer. Ela disse: te aquieta, homem.
Olha o que ela diz, rapaz, é lindo. Se o Senhor quisera nos matar, se Deus quisesse nos matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto. Olha, tem um teólogo que diz que isso aqui é chamado do quê? O bom senso. Mas eu não vou dizer só bom senso feminino, não. Aqui é o bom senso de uma mulher que teme a Deus. A mulher que teme a Deus, ela será louvada, equilibrada. Eita, rapaz, essa mulher é incrível. Ela não tem nome. Agora, tudo que ela mostrou, mulher, pronto. A Bíblia fala de Uda, outra mulher equilibrada. E aí, a Bíblia está falando dessa mulher aqui, quando o marido dela foi perdendo o equilíbrio, a querer se desequilibrar, não morrer hoje. Ela disse, aquieta, olha como é que essa mulher era sensata. Por isso tem hora que eu concordo com o Flávio José nisso aí. Ela disse, meu velho, se ele aceitou nosso sacrifício, e ele subiu na fumaça, foi embora normalmente, ele nos deu isso como sinal e ele não quer nos matar. Pronto, aí termina aí, não é assim? Agora vamos para cá, 14. Vai lá, 14. E desceu Sansão a Timná. Sim. E vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Sim. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Isso. E disse Sansão a seu pai, tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deixa eu só, porque nós não colocamos aqui, o finalzinho do 13, os Finalzinho dois do versos 13. finais. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. Está aqui, eu já ia passando aqui, ó. Sansão, Shime, Shon. Como é Sansão? Nome Sansão. Botei lá, aqui ó, isso, o nome Sansão, encerra aqui. O nome? Sansão. Como é o nome de Sansão? Shime, Shon. Vamos lá? Shime, Shon. Vamos lá? Shime, Shon. O interessante, irmão César, que o senhor gosta de hebraico, é que nessas 3 consoantes aqui, nós temos a palavra sol. E lá próximo tinha uma cidade, né, que aqui é o radical, lá perto tinha uma cidade, Bet-Semes, que era chamada cidade do sol, e que era uma dedicação ao Deus Sol, que era um Deus pagão. Vocês se lembram que eu falei dos paradoxos, dos contrassensos? Primeiro, você vê o contrassenso, o anjo aparece para a mulher e não aparece para o homem, só depois que ele ora, ainda o anjo aparece para a mulher. A mãe tem um filho, e o nome que ela coloca no filho é o quê? É Sansão, um nome que não tem nada a ver com a ligação do povo de Deus, que era um Deus pagão, que era um Deus sol. Se vocês analisarem, eles vão assemelhar na mitologia secular Sansão como o grande Heracles, que era dos gregos, a façanhas, e até conto de que ele matou o leão, ou então também de Gilgamesh, dos babilônicos. Então perceba que aqui eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, e por que a mãe botou, aí me ajudem vocês, por que ela botou esse nome nesse menino? Me ajude aí. O que vocês dizem aí? Os irmãos que estão assistindo aí também. Diz aí, porque é o seguinte, eles podiam ter botado, Deus é grande, Deus vai derrotar, Deus está na frente, mas a mãe botou, como? Deus Sol, botou aqui ó, Shim, Shon, Sansão, Deus Sol. Sabe o que acontece? Deus estava fazendo isso, a mãe estava fazendo isso, para mostrar que Deus haveria de levantar em uma tribo, um homem que seria usado pelo poder de Deus, com a graça de Deus, com o sol da justiça, o poder de Cristo, para derrotar os deuses pagãos. Aí vem o mais interessante aqui, aí nós vamos para o 14, para a gente correr aqui. Aí quando dá fé, o Sansão chega em Timná, não é isso? Vamos agora para o capítulo 14, não é isso? Vamos lá, 1 a 3. Vai. Lê novamente. Pode ir. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse,
viu uma mulher intimidada, as filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me a esta, porque ela me agrada aos olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Muito bem. Observem bem. Na lição do pastor Elenay Cabral, só vai até o versículo? Só até o 3. Só até o 3. Eles não falaram o 4. Ele não abordou o 4. Porque aqui nós temos o seguinte. Eu pergunto aos senhores, Manoá e a esposa eram sinceros? Sinceros. Eram crentes? Crentes. Eram zelosos? Sim. Eles criaram o menino dentro da instrução do Senhor? Eles cumpriram o voto de Nazireu? Agora, quando Sansão ficou grande, de quem era a decisão? Era dele. Sansão sabia que tinha esse voto de nazireado. Sabia. Sansão sabia que tinha unção do Espírito. Sabia. Sansão sabia que era consagrado. Sabia. Sabia. Tanto é que ele queria. Agora vamos lá. Ele, aí está, não é isso? Intiminar. Chegando a intiminar, não é isso? Ele olhou para o pai e disse: papai, eu quero me casar com esta. Olha isso aqui. Esse pronomezinho, eu quero me casar com esta mulher. Mas lá em Israel tinha moça? Tinha mulher bonita? Tinha mulher linda? Tinha mulher cheirosa? Mas ele disse: eu quero esta. Eu quero esta. Rapaz. E está aqui, olha, Yashra, vamos lá, Yashra. Se você analisar aqui no hebraico, observem bem, aí diz, ele se agradou. Mas do que ele se agradou? Falam vocês. Vamos lá, por que ele se agradou? Vamos lá. Olha aqui, ela, tá vendo aqui, ó, Otar. Ele se agradou, vou botar aqui, ó. Ele se agradou dela. Agora, como é que pode, gente? Sansão sabia que essa mulher adorava Dagon? Sansão sabia que ela tinha costumes pecaminosos? Sansão sabia que ela era liberal? Sansão sabia que ela era incircuncisa? Mas por que ele, sabendo de tudo isso dela, que esse povo, o pai ensinou, a mãe ensinou, por que ele quis ela? Ele, é como está no texto hebraico, ele se afeiçoou, ele se apaixonou por ela. Não é? Não é? Ele Tá se aí? afeiçoou, ele se apaixonou por ela. Como tá no... Eu quero ela, porque eu agrado ela diante dos meus. Está aí, ó. Veinar. Ela é agrar. Quando Sansão olhou para ela enche meus olhos. A perna dela, o cabelo dela, o busto, o andar dela me fascina. Há um teólogo que diz: ela fascinou no andar, no falar, no vestir e no dialogar. Ela tinha sensualidade, ela tinha, porque as mulheres judias, elas tinham roupa bonita, elas se vestiam normal, não é assim, serva de Deus, mas não andava. Essas daqui não. Elas vinham de uma cultura liberal. E aí ele olhou para ela e o pai dela disse assim: meu filho, tanta mulher aqui. Ele disse: sim, papai, mas eu me agradei dela. E Ashra, eu gostei, foi dela. E quando você vê aqui esse pronome ela, esta, ele diz: eu não quero outra, eu só quero esta. Por quê? Quando ele imaginou ela, ele fascinou, fantasiou. Que mulher linda. É claro que eu vou dizer o seguinte: tu está filmando bem direitinho, bota para cá. Tem coisas, aqui é o seguinte, quero dizer para vocês, tem coisas que um homem tem que ter para poder casar com a mulher. Vou logo dizer para vocês. Ele tem que ter aquilo que nós chamamos de química. Não é assim? É claro que vem de Deus. Paulo diz: casa com quem quiser, contanto que seja nu. E o Senhor nos deu olhos, o Senhor nos deu a capacidade de olhar. Então você pode orar, ver se é de boa família, olhar a origem, mas tem 3 fenômenos que tem que levar em consideração: o fenômeno físico,
Sim ou não? Porque às vezes tem homem que gosta de mulher, como é que me ajuda aí? Tem homem que gosta de mulher baixinha, tem outros que gostam de mulher alta. Não, eu quero me casar com uma mulher assim, assim, assim. Não é desse jeito? Porque às vezes tu casa sem nenhuma química, aí não dá certo. Eu casei contigo, mas eu queria casar era com a Antônia, que tem as pernas grossas e tu tem as caneletas. Aí não funciona. Por isso que é bom entrar só se tiver uma química física. Aí também, essa química física, ela vai gerar a química mental. Qual é a química mental? É a fantasia. Não é assim? Ele vai fantasiar, rapaz, eita, sinceramente, eu quero casar com ela mesmo, porque é desse jeito. Então, Deus não vai anular nenhuma dessas coisas. O que o pai queria era que Sansão tivesse o olhar e o gostar para alguém que fosse da tribo dele, da nação dele. Agora ele se agradou desta. Agora tem uma coisa que eu não posso explicar. A Bíblia diz, isto vinha do... aí. Outro grande paradoxo. Porque não é isso que diz o versículo? E isso aí, pronto. Porque eu sei que os pais ensinaram, a mãe ensinou, o pai ensinou, eram crentes, eram zelosos, mas foi uma decisão que ele teve, mas a Bíblia diz que vinha de quem? Vinha do Senhor. Então são coisas que eu não posso explicar. Não é assim? Agora, ele se agradou dela, ele se fascinou por ela, porque eu pergunto aqui a vocês, se Deus quisesse, Deus poderia fazer ele também sentir pela própria mulher lá da tribo? Então pronto, são coisas que eu não posso explicar. Agora isso, era que Deus, a Bíblia diz, Deus fez isso, porque ele queria entrar para começar a destruir os filisteus. Ok? Vamos correndo aqui para encerrar. Então, ele diz, eu quero ela. Não tem jovem aí na igreja? Cadê a juventude? Tem irmão que diz assim, eu só quero se for ela. Agora tu tem que ver também que às vezes ela não te quer. Se ela não te quer, parte para outra, rapaz. Eu quero ela. Sansão disse, eu só quero ela, porque isso aqui é coisa de Deus. Aí pronto. Aí observem bem que quando Sansão no outro dia saiu, sem os pais notarem, viu um leãozinho novo, e o leãozinho novo partiu para ele fez o quê? Por que a Bíblia faz questão de mostrar que Sansão matou um leão, se o leãozinho não estava querendo pegar ele, se o leão não estava querendo morder ele, se o leão... Por que Sansão matou um leão, que era comum na Palestina ter leão? Por que ele matou um leão? Sabe por quê? Porque o narrador quer mostrar que Sansão tinha uma força que vinha do poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, assim como ele estava iniciando aquele ministério, que ele tinha força para matar um leão, ele ia ter a força para destruir os seus inimigos. Mas Deus estava mostrando, como é que diz o texto, ele matou e a força vinha de onde? Vai. O Espírito se apossou dele. O que foi que se apossou dele? O Espírito. O que foi que se apossou dele? O Espírito. A força estava no cabelo? Não. Tinha mágica no cabelo? Não. Tinha poder no cabelo? Não. Tinha secretismo no cabelo? Não. Era de quem? Do Senhor. A gente mata leão é com força de quem? Só do Senhor. A gente vence o inimigo é com força de quem? A gente resiste o diabo é com força de quem? A gente destrói a força do leão diabólico com força de quem? Pronto. Então ele matou o leão, era para ele sair dali dizendo, meu Deus, não era assim? Meu Deus, a tua glória está sobre mim, o teu poder, olha para cá, quando você pastor, cantor, pregador, Deus te usar, não saia dizendo, eu estudei tanto que Deus me usou, eu orei tanto que Deus me usou, saia dizendo, Senhor, eu sou alguma coisa aqui por causa da tua graça, a tua graça me sustenta, a tua graça me levanta, a tua graça me abençoa, a tua graça me capacita. 1 Coríntios, Paulo diz no capítulo 15, verso 10, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou o que eu sou. Paulo, quando enfrentou, ele disse lá em 2 Timóteo 4, o Senhor me livrou da boca do leão, que era Nero, mas ele disse, foi o... Então o Sansão começou matando leão. Tem gente aí que está matando leão e pensa que é pela força dele, pensa que é pela sua capacidade. Tu não vale nada, rapaz. É Deus quem dá a força. Agora preste bem atenção, quando ele começou, isso aí ele matou, ficou no anonimato, nem os pais. Mas quando ele matou, aí entrou esse negocinho aqui na vida dele. O que é? Egoísmo, soberba. Se eu sou um homem forte, se eu sou um homem poderoso, eu comecei matando leão, foi a primeira coisa que ele matou, um leãozinho novo, forte. Então pronto. No outro dia ele passa e vê a carcaça. No outro dia não, o texto diz que ele depois passou e ele viu a carcaça do leão. Os historiadores dizem que ela estava seca,
porque a abelha não gosta de coisa imunda. Então, estava seca, estava limpa, e ela fez o que lá? As abelhas? Mel, criou mel. Preste bem atenção uma coisa: o leão é o nosso inimigo. No nosso inimigo, naquilo que a gente vence, naquilo que se torna as nossas conquistas, está o quê? O mel. É ou não é? Mas preste bem atenção: o pessoal antigo dizia que quem come mel demais se lambuza. Cuidado, porque as tuas próprias vitórias podem te afogar. As tuas próprias conquistas, os teus próprios méritos, se tu não vigiares, pensar que vem de ti, ele vai te afogar. Ou seja, Sansão matou o leão, que era o adversário, e nesse adversário ele vai contar o sabor de mel, porque nas vitórias tem mel ou não tem? Mas esse mesmo mel pode se tornar o quê? Fel. Cuidado para tu não andares fobando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu construí esse templo, eu fiz essa empresa, eu fiz essa casa. Você começou a matar leão, mas está se esquecendo de quem é que está te dando? Que é o Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo quando o faraó pergunta para José: eu vim dizer que quando te conta um sonho, tu revelas. Eles: majestade, te contar errado. Isso não está em mim, está em Deus. A pior coisa, irmão, é quando a pessoa pensa que só porque matou um leão, já pode comer mel do jeito que quer. Sansão matou o leão e foi comer do que do leão? O mel. Mas aí ele foi brincar com as façanhas dele. Não foi assim? Ele jogou um enigma, era o período do casamento, era para brincadeira. Quando a gente lê Reis 10 primeiro, a rainha de Sabá jogou o enigma, mas ali era para testar a sabedoria lá no casamento era uma brincadeira. E essa brincadeira, olha para cá, começou com uma brincadeira que vai custar uma família, que vai custar a vida de muitos. Por causa dessa brincadeira, o Sansão, ele diz assim: se vocês adivinharem meu enigma, do comedor saiu comida, saiu doçura. Não é assim? Aí ele lançou o enigma. Eles não sabiam o enigma, eles não iam conseguir. Ele deu quantos dias? 7. É claro que a Septuaginta tem uma outra conotação, a siríaca também, a siríaca, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Aí o que é que acontece? Ele começou a brincar com as coisas espirituais. Aí ele disse assim: vamos lá, ele promete as vestes. E vos declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. 30 lençóis. E 30 mudas de vestes. Os lençóis eram grandes, eram longos para se vestir durante a noite e o dia. E as outras eram o quê? As vestes festivas, que era usada para festas especiais. Ele disse: eu darei 30 para cada um, não é isso? Eu darei 30. Aí ele diz: do comedor 14. Olha aí. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Do comedor saiu comida e doçura saiu. Quem é que ia saber? Porque ele criou esse enigma que nem os pais dele sabiam. Ele criou quando ele matou esse leão. Então ele começa a brincar. Aí o que é que acontece? Ele deu 7 dias. Ninguém pôde revelar. Eles foram na cabritinha dele, que era a mulher dele. E a mulher dele, olha aqui, ó, o que amolece coração de homem? Eu já falei aqui para vocês. Às vezes eu falo aqui, tem irmão que diz: mas uma mulher jeitosa, uma mulher carinhosa, uma mulher caprichosa, uma mulher que tem chamego, ela derrota ou não derrota o caboclo? Tu pode ser quem quiser, tu pode ser de oração, tu pode ser pregador, tu pode ser... Por isso que a Bíblia diz: foge. Não é assim? Foge, porque uma mulher, a Bíblia diz que da sua boca sai mel. Ela sabe, eita, olha aí, a Bíblia diz o que essa mulher fazia. Os homens, vai lá. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: sim, tão somente me aborreces e não me amas. Tu não me ama, filho, pois deste tu me aborrece. E chorou diante dele 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Ela fez o quê? Chorou diante dele 7 dias. Eita. Rapaz, uma mulher chorar com chamego 7 dias pertinho do marido, ela derrota ou não derrota? Se a mulher, essa aqui é mulher caprichosa, é mulher que sabe o chamego.
Aí era forte ou não era? O homem era forte, o homem tinha unção, o homem tinha um poder. Isso aqui não brinque com secretária. Bota para cá, Caio. Não brinque com secretária de igreja, não brinque com irmã de igreja, porque se ela tiver chamego, pastor, me dá uma carona, não é assim? Ai, meu irmão, ô pastor, eu lhe adoro. Cuidado, olha o chamego. Olha o chamego, beijinho nela, não é assim? Abraçozinho, mas essa aqui é a minha secretária. Bote um homem para ser tua secretária da igreja. Bote um homem. Não é assim? Muito chamego demais é perigoso. Aí pronto. Aí, amorzinha. Aí não vai. Essa daqui chorou quantos dias? 7 dias. Aí pronto, eu não conto, eu não digo. Aí pronto, porque os homens tinham dito que se ela não contasse, matava ela, matava o pai dela, queimava a casa dela. Que depois eles queimaram. Aí é o seguinte, eu não conto, porque aqui está uma festa da cultura daquela época. Esses 30 homens eram como se fosse aqueles que eles chamam os companheiros do noivo, não é assim? Tem até um nomezinho que eu coloquei aqui. Os filhos da bodas, não é assim? Eram eles. São os padrinhos, correto, os padrinhos de casamento. E eles seguiam essa tradição para que pudessem defender o noivo de alguma circunstância e alguma coisa. E aí, nesse casamento, ele joga esse enigma. Sansão brincou, jogou o enigma. E aí ninguém sabia. E eles foram na onde? Na mulher. E aí insistiram nela. E ela insistiu com quem? Ai, filho, amor, gatinho, bota, filho, amor, cadê? Tu não me ama? Cadê, filho? Ai, tu vai ver, né, assim? Hoje tu não ganha nada. Aí o caboclo diz, é o jeito eu contar. Aí contou e eles revelaram, não é assim? Sansão vai no local, mata os homens e traz a roupa. Ou seja, observem bem que ele estava brincando. Aí aqui, olha, cuidado com a novilhazinha, porque a novilhazinha, ela pode ser teu chamego, mas se não tiver cuidado, ela pode te derrotar. Resultado, o que essa mulher fez? Essa mulher, ela revelou o segredo, e aí Sansão teve que dar. Depois, eles vão matar ela, porque Sansão vai querer ela, e ela foi dada ao próprio padrinho de casamento de Sansão. Outra coisa diferente é porque naquela época, quando se noivava, a moça vinha para a casa do rapaz que ficava com ela. Aqui é diferente. Ele ficou indo e vindo. Ou seja, estava nesse contrato de casamento, mas é outro paradoxo que eu não vou gastar tempo aqui. Olha aqui, um homem com 12 feitos poderosos. Digam comigo. A luta com o leão, massacre de 30, o incêndio a vingança de Etã, a libertação, nova libertação das cordas, a derrocada a mortandade da queixada os portões, beber da fonte, as 7 e as tranças. Tudo isso aqui foram atos Por que Sansão caiu? Porque Sansão sabia que tinha unção, sabia que tinha um poder, mas ele achava que era forte, que era poderoso e que nada lhe destruía. Sansão, na sua soberba, no seu orgulho, na sua arrogância, brincou com Deus, brincou com o pecado, e aí na verdade veio a tragédia para a sua vida. Ou seja, aqui você tem a época dos juízes, já falamos, os 13 juízes, o tempo do nascimento já explicamos, pais temente a Deus, já explicamos, quem era Sansão. Olha aqui, todos esses fatos que nós acabamos de mostrar aqui. Eu só quero dizer aqui uma coisa para vocês. Aqui Sansão tinha 2 grandes inimigos. O inimigo que estava do lado de fora, quem era? Os filisteus, não é isso? E quem era? O ego dele. Era o outro inimigo dele, o próprio ego. Às vezes o pior, eu tive um professor que ele dizia, o diabo pior não é o que está lá fora, é o que está dentro de nós. Porque o lá fora, tu pode resistir. Agora o que está dentro, se tu não tiver cuidado, esse diabo vai e sai. Eita coisa, te domina. Aí ele aqui quebrou o princípio. Os pais disseram, tanta moça aqui, por que tu queres de lá? Mas isso vinha do... Então, tem filhos que quebram os princípios. Não é porque o pai não ensinou. Não fique triste, pai. Se seu filho está desviado, ele pode voltar amanhã, mas você não tem culpa. Você ensinou, você orientou. O problema é que ele fez a sua escolha. Pronto. Então, tem também aqui o princípio. Cadê onde está, pastor? Princípios para os lares, bem aqui. Princípio para o lar. Primeiro, ao casal e aos filhos. Não é assim? O casal é orientar. E o princípio dos filhos? Obedecer.
Pronto, se o pai ensina, qual é o trabalho que o filho deve fazer? Obedecer. Então, bons princípios, quando são abandonados, trazem a tragédia, como trouxe a tragédia para Sansão, ok? A fraqueza do caráter de Sansão. Vamos lá, bem forte. Ele era o quê? Arrogante. Tinha o quê? Vaidade. Ele tinha perigos para interno, o ego, e também do lado de... A Bíblia diz em Provérbio, melhor é quem controla o espírito do que aquele que ganha uma cidade. Um homem que controla o espírito, é equilibrado, tem calma. O Senhor Deus trabalha por ele e com ele. Medite nisso. Deus abençoe a todos vocês.